a oferta de energia não é problema. Ao contrário, o Nordeste hoje faz parte da solução de uma escolha mundial no debate contemporâneo sobre a crise ambiental, que nos leva na direção das energias limpas. E o Nordeste tem um enorme potencial para eólica, para solar, para biomassa. O Nordeste hoje exporta energia. Quem viu o Nordeste carente de energia não pode deixar de notar essa mudança. O Nordeste hoje, na crise hídrica recente, que não é nordestina, é sudestina hoje, tá certo? O Nordeste exportou e exporta energia. Então, são mudanças de grande profundidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, alguns de vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou funcionária do BNDES, professora de Economia Brasileira do IBMEC, e eu fui convidada pela Associação dos Funcionários do BNDES para conduzir o podcast de hoje, que discute uma missão fundamental: desenvolvimento regional. Na verdade, em qualquer lugar do mundo, o processo de desenvolvimento econômico ele nunca ocorre de uma maneira uniforme, de uma maneira igual, simultânea, né, por toda parte. Desenvolvimento não é um processo angular, né, que você traça uma reta e vai todo mundo junto de um ponto ao outro. Pelo contrário, né, o processo de desenvolvimento se caracteriza por ocorrer justamente de maneira desigual, de causar ao longo da sua própria trajetória novos desequilíbrios. É muito comum que num processo de desenvolvimento acelerado, num país, coexistam áreas e regiões mais dinâmicas com regiões que vão sendo deixadas para trás, né? Então, o que caracteriza o subdesenvolvimento, em geral, não é uma pobreza absoluta uniforme, mas sim ilhas de prosperidade, digamos que cercadas, né, de mares de desigualdade. Claro que a questão regional ela se aplica a todos os países, mas o Brasil é um caso particular, né? Somos um caso particular de desigualdade. Eu gosto muito de uma frase de Tom Jobim que diz que o Brasil não é para principiantes. Todos aqueles que desejam entender o Brasil precisam mergulhar na nossa diversidade regional, entender as raízes históricas das desigualdades entre as regiões, refletir sobre a complexidade dos desafios local, para além das questões nacionais, né? Então, para tratar desse assunto, nós chamamos para o episódio de hoje nada menos que dois dos maiores especialistas no tema. Então, eu tenho a honra e uma grande alegria de contar hoje com a participação da professora Tânia Bacelar e do professor Clélio Campolina. Todo mundo conhece, mas rapidamente, a professora Tânia Bacelar de Araújo é doutora em Economia Pública e Organização do Território pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, tem formação de economista e de socióloga, possui uma ampla carreira acadêmica, foi professora da Unicap, professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco, doutora honoris causa pelo IME e pela Unicamp, é autora de inúmeros livros e artigos, palestrante disputada em numerosos seminários, congressos, eventos técnicos científicos, ela fala com os empresários, com a sociedade civil. Mas, além de ser uma exímia professora, a doutora Tânia Bacelar também exerceu diversos cargos públicos. Ela foi economista e diretora de planejamento da Sudene, secretária de Fazenda e Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco, secretária nacional de Políticas Regionais do Ministério de Integração Nacional, consultora de diversos organismos internacionais, incluindo o BID, PNUD, muitos conselhos nacionais também. Ela participa de... Ela é ex-presidente do Conselho Regional de Economia, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, enfim, são inúmeras atuações como conselheira. E, atualmente, ela é sócia da CEPAM, Consultoria Econômica e Planejamento, liderando, então, projetos de estudos socioeconômicos e planejamento estratégico. Senhora Tânia Bacelar, muito obrigada por sua presença. Não sei se você gostaria de complementar ou ressaltar alguns aspectos da sua trajetória, antes aqui de eu introduzir o professor. Eu começo dando meus cumprimentos a todos e meu agradecimento para estar aqui nesse momento, pedindo com o professor Clélio Campolina essa discussão. Eu só vou fazer um destaque, é que você não referiu o lugar mais difícil que eu ocupei, secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Recife. Eu acho que a experiência de gestão municipal no Brasil é a mais desafiadora. Perfeito, muito obrigada, professora. Bom, a gente também tem a honra hoje, então, de contar com o professor Clélio Campolina, que é professor emérito também da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da UFMG,
pós-doutor pela Universidade de Rutgers, ele é doutor e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mas originalmente o doutor Campolina, ele é engenheiro, né? Ele se graduou em Engenharia Mecânica e Engenharia de Operações pela PUC de Minas Gerais, mas já foi desviando, né, para especializar em desenvolvimento e planejamento pelo Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social da ONU. A trajetória do professor é vasta, ele foi reitor, diretor da faculdade e diretor do programa de pós-graduação de economia da UFMG, tem uma vasta carreira internacional, é vice-presidente do Regional Studies Association desde 2015, fellow do Academic of Social Science do Reino Unido, visiting fellow do London School of Economics and Political Science. Ele também exerceu diversos cargos públicos. O professor Campolina foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, coordenador da área de economia e membro do Conselho Técnico Científico de Educação Superior da CAPES. Trabalhou durante muitos anos no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? Foi presidente do Conselho de Administração e presidente da Câmara de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Mas ele também entende muito de tecnologia, inclusive foi diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. Inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Então, professor Campolina, é uma honra tê-lo conosco. Fique à vontade para fazer qualquer comentário sobre o seu currículo, mas, em virtude do tempo, eu já vou começar pedindo ajuda para começar o podcast do senhor fazer uma moldura teórica para começar essa nossa discussão de desenvolvimento regional, uma breve explanação sobre os alicerces teóricos do desenvolvimento regional. E aqui eu estou falando dos autores principais, dos autores clássicos mesmo, Perrault, Bondeville, Myrdal, Pittman, e, claro, quem mais você desejar. Tá bom, muitíssimo obrigado. Eu quero, antes de tudo, agradecer, não tem nada a acrescentar. É uma alegria e uma felicidade. Eu fui orientando do seu pai, o professor Antônio Barros de Castro, amigo pessoal, tem por ele uma grande estima, por ele e pela sua mãe, uma grande estima e uma grande gratidão. De maneira muito objetiva, a questão da teoria do desenvolvimento regional é um campo longo. Há 40 anos que eu dou aula de teoria do desenvolvimento regional. Vou tentar aqui sintetizar em 3 minutos. Primeiro, isso começa com os alemães, com Van Thun, a teoria da localização agrícola, ainda no século XIX. Segundo, o Max Weber, o Alfred Weber, que é irmão do Max Weber, com a teoria da localização industrial no início do século XX. E depois, também, 2 alemães, o Christaller, com a ideia da centralidade urbana e das áreas complementares, e o Losch, com a ideia da cidade e a área de mercado. Esse é o arcabouço inicial dos alemães, que depois foi incorporado pelos americanos, que criou, inclusive, a Regional Science Association Internacional em 1950. O grande teórico deles era o Weiser, mas é uma orientação neoclássica. Do ponto de vista heterodoxo, as raízes são, você pode voltar à teoria do desenvolvimento do Myrdal, do Hirschman, mas eu disse que o grande teórico heterodoxo que criou um campo que prevalece até hoje é o Perrault, que Perrault foi discípulo do Schumpeter, traduziu a teoria do desenvolvimento econômico em 1935, depois desenvolveu toda a ideia da teoria dos polos de desenvolvimento, da empresa motriz, da capacidade germinadora, do conceito de nação sem espaço, espaço sem nação. Eu diria que a primeira pessoa a formular a ideia da globalização foi o Perrault, ainda na década de 40. E, a partir daí, tudo isso se desdobrou. Então, ficaram 2 campos teóricos um pouco diferenciados, um de orientação neoclássica, que tomou a filiação dos alemães, e outro heterodoxo, que depois criou a Regional Studies Association, já em 1965, da qual, inclusive, eu sou um dos vice-presidentes. A primeira está nos Estados Unidos, a segunda está em Londres. Então, a partir daí, todos os campos teóricos, mais ou menos, estão diante dessas filiações, com várias mutações ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, se dá muita ênfase à questão da inovação como um instrumento central do desenvolvimento regional, à luz das mudanças contemporâneas que nós estamos assistindo. Mas há também uma incorporação do papel da cidade. Nós não podemos separar o urbano do regional, porque a cidade estrutura e comanda o território. Então, isso foi um grande equívoco praticado
Inclusive, no Brasil, quando fez os Eixos Nacionais de Desenvolvimento e Integração, eu fui chamado para ir ao BNDES discutir. Eu disse: os eixos não têm roda e estão de costa para a América Latina, porque nós estamos querendo voltar ao modelo primário exportador. Ah, mas onde está a roda? Eu falei: as cidades. Se nós queremos integrar o Brasil, nós vamos fazer só ligando a área produtora a porto, isso é voltar ao modelo primário exportador. Mas, então, em síntese, é isso. E eu estou à disposição depois, se tiver algum desdobramento. Eu me alonguei muito. Não se alongou nada, você foi bastante sintético, conseguiu fazer um panorama aqui fantástico. Essa questão muito interessante, você ter colocado essa questão das cidades, né? Que hoje é uma grande discussão, inclusive lá no BNDES, e as cidades estão todas tendo de ser repensadas, né, pelos desafios climáticos e pelas próprias questões da pandemia, né? Que se tornarem endêmicas precisam de toda uma nova formulação. Então, é muito interessante que os temas do desenvolvimento eles são sempre os mesmos, mas eles reaparecem de formas distintas, né, muitas vezes. Bom, professora Tânia, fique à vontade para complementar as questões teóricas, mas assim, eu tenho esse luxo, né, de ter aqui 2 grandes professores, então eu estou abusando um pouquinho de pedir aula, né, e queria então que a senhora explicasse um pouquinho, explorasse um pouco a questão do desenvolvimento como um processo desigual, a questão das causações cumulativas, dos linkages, e que pode ser afetado por políticas, a questão da importância do planejamento, e assim já vamos fechando aqui esse bloco que seria mais conceitual e teórico para os nossos ouvintes. Como vocês veem, na síntese de Campolina, nós 2 somos do campo heterodoxo, né? Então vai ficar faltando o contraponto neoclássico aqui no nosso podcast. E eu ia acrescentar que, no caso do Brasil, esse debate sobre a cidade e o desenvolvimento regional é hoje muito contemporâneo, porque a gente tem um grande debate sobre as metrópoles e o desenvolvimento regional. E, recentemente, as cidades médias experimentaram um crescimento muito significativo. Então, tem um dado novo brasileiro que nos estimula a repensar, inclusive conceitualmente e teoricamente, o desenvolvimento regional do nosso país, né? Mas, vindo para a tua pergunta, eu começo dizendo que o processo de desenvolvimento é implementado por formações sociais concretas. E são as estruturas organizacionais de cada lugar que lastreiam os resultados que a gente obtém no desenvolvimento. Nas sociedades capitalistas, o lastro básico é a propriedade privada dos meios de produção, então a desigualdade é inerente. Então, já é um elemento inerente ao processo de formação econômica e ao desenvolvimento, né? O que diferencia as sociedades capitalistas é como é que algumas conseguem organizar mecanismos de contrapeso. E o principal mecanismo de contrapeso é o Estado nacional e as iniciativas que ele consegue construir e implementar para contrarrestar a tendência à desigualdade, que é uma tendência inerente a esse modo de produção. Onde o desenvolvimento não se torna muito desigual em alguns lugares, mas se torna muito desigual em outros lugares. Isso vale também para o desenvolvimento regional. As forças de mercado, elas também tendem a valorizar atributos de determinados locais, e isso leva a desigualdades regionais, como você falou na introdução, né? Portanto, o desenvolvimento regional precisa, sim, ser explicitado, ser uma missão assumida claramente pela sociedade, ser um objetivo estratégico nacional, construir um país menos desigual regionalmente, né? E, para isso, sobretudo, é preciso iniciativas públicas que podem ser governamentais, mas que podem também ser da sociedade civil organizada, complementarmente. Então, eu gosto do público em vez do governamental. E é esse tipo de atuação que a gente estuda nos nossos trabalhos. O Brasil, como o Clério já disse, aparece no debate internacional com muita frequência, porque nós somos um caso desafiador para explicar um país desse tamanho e o tamanho da desigualdade, não só social, mas também regional, que a gente foi capaz de produzir, não é?
No entanto, o Brasil tem experiências em enfrentar esse desafio. Eu recomendo o trabalho que o IPEA publicou recentemente, em 2020, que é um balanço feito por Rodrigo Pontual e Simone Afonso, intitulado História das Políticas Regionais. É um livro muito bom, é uma análise que vai desde os planos viários do Império até as políticas de combate à seca, por exemplo, no Nordeste, passando pelas ênfases que o planejamento regional foi dando no Brasil, quando a gente se transformou numa potência urbana industrial, e eles chegam até as décadas mais recentes. Então, é um livro, uma síntese muito bem feita, na minha visão. Uma importante lição que fica dali é que, quando a gente olha em retrospectiva, como eles fizeram, nós fomos capazes de formular, construir e implementar iniciativas muito interessantes de políticas regionais, sintonizadas quase sempre com visões contemporâneas presentes no ambiente internacional. Então, o Brasil não faz parte só da perplexidade do tamanho da nossa desigualdade, mas faz parte também do debate internacional sobre as iniciativas que a gente é capaz de construir para contrarrestá-las, né? Portanto, nós temos acúmulos, temos de onde partir, inclusive dos nossos erros e insuficiências. Eu lembrei agora da frase do Adriano do Suassuna, né, do Suassuna dizendo que a gente que ele não era um otimista, né, mas que ele era um realista esperançoso. E a gente tem que ter ser assim, realista esperançoso, né, para poder trabalhar com o desenvolvimento brasileiro. Bom, eu vou então. Maravilha, professora Tânia, muito obrigada. Na realidade, não tem como a gente discutir desenvolvimento regional brasileiro, né, sem fazer menção a Celso Furtado e todo o contexto da criação da Sudene, né, e toda a sua complexidade também. Então, falando um pouco dessas experiências nacionais, né, eu gostaria de pedir aos dois que fizessem um resgate desses grandes marcos do desenvolvimento regional, da criação de instituições tão relevantes e, claro, especificamente para não ficar muito amplo, eu vou pedir para a professora Tânia nos falar um pouco da Sudene e, se possível, o professor Campolino também, da tradição mineira, né, que é tão peculiar, e do CEDEPLAR. A professora Tânia, por favor, primeiro, e depois o professor Campolino. A Sudene emenda com o que eu disse, né? Nós temos experiências para mostrar ao mundo, a Sudene é uma delas. É uma construção ousada e inovadora para aqueles tempos, mas ela estava inserida em circunstâncias muito especiais. Ali a gente estava nos tempos de JK, com o Brasil implementando os 50 anos em 5, né? E avançando com celeridade para se tornar um país industrial, e a desigualdade regional se destacando. Aquilo que eu falei, o desenvolvimento escolhe lugares, não nasce homogêneo territorialmente. E a presença de Furtado foi fundamental. Ele tinha vindo da conclusão do trabalho dele sobre a formação econômica do Brasil, onde ele ali já mergulha na abordagem territorial, e foi ele quem trouxe as bases interpretativas e propositivas, que ele interpretava e propunha o que tinha que ser feito. E a criação da Sudene foi, de fato, uma inovação importante. Agora, vale lembrar que o Nordeste daquela época não era só uma região que estava perdendo o trem da industrialização, era também um caldeirão prestes a explodir. Então, havia uma crise social muito forte na região. Era o tempo, por exemplo, das ligas camponesas, propondo a reforma agrária na lei ou na marra. Então, o lema já diz o tamanho da radicalidade do problema e do contexto que a gente vivia, né? A construção de Furtado com a Sudene não vai na linha da radicalidade. Veja que o GTDN nem usa a palavra reforma agrária, certo? Ele usa o lastro fundiário, outras palavras. É uma proposta reformista, mas é uma proposta transformadora. Ela não é uma proposta acomodadora, ela é uma proposta transformadora da realidade herdada, tem um foco no hiato entre o Nordeste e o que ele chamou de Centro-Sul,
tanto na análise como nas propostas que ele fazia, mas também tem um olhar interno sobre as desigualdades internas, e as poderosas oligarquias do Nordeste não engoliram as análises e propostas dele. A lei de criação da Sudene, o primeiro plano diretor da Sudene, que foi feito sob o comando dele, foram aprovados no Congresso com votos da bancada progressista do Centro-Sul contra a bancada conservadora do Nordeste, né? Então, a Sudene foi uma experiência muito interessante por isso. Mas nos anos 60 e 70, ela foi se transformando. Não é à toa que Furtado estava na primeira lista dos exilados, gente. Era uma proposta para mudar o país. Então, ele pagou com o exílio de longos anos a ousadia de uma iniciativa como a Sudene, como as ideias que ele levou depois para o Ministério do Planejamento, né? A trajetória foi transformando a Sudene, no período da ditadura, numa agência de incentivos de gestão, de incentivos fiscais e financeiros. Não era nada disso que Furtado propunha, tá certo? Por outro lado, eu queria destacar que ela é uma inovação institucional. Não era só pela natureza do conteúdo da proposta de desenvolvimento regional, mas a natureza da própria instituição que ele bolou. A Sudene era um locus de articulação interfederativa. Isso é um dos mais complicados do Brasil, né? O Brasil hoje é uma república trina, com 5 mil e tantos municípios. Então, ele propôs um locus de articulação interfederativa para construir políticas negociadas entre o governo federal e os governos estaduais. Então, é muito inovadora a experiência que ele trouxe para a gente. Por sinal, o Nordeste, de novo, está inovando nessa governança, né? Agora com o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é também, na minha visão, uma inovação institucional, só que agora só no patamar das unidades estaduais, né? Mas não deixa de ser, e eu acho muito interessante que tenha emergido o consórcio depois de muitos anos de guerra fiscal, porque a guerra fiscal é uma guerra fratricida que coloca cada um contra os outros. E o Consórcio Nordeste tem como questão central o que é que nos une, quais são os nossos problemas comuns, quais são as nossas estratégias comuns. Então, eu acho que é uma proposta inovadora que merece ser acompanhada e analisada. Maravilha. Muito obrigada por essa síntese tão interessante. Bom, vamos passar logo para o Clélio para a gente não perder tempo. Professor, por favor. Primeiro, eu queria fazer uma contribuição, não sei se a Tânia vai concordar, que o Furtado não só conhecia a realidade brasileira em profundidade, como o Furtado trabalhou antes na CEPAL. Então, toda a noção de problemas estruturais, de subdesenvolvimento e de relação centro-periferia, ele combina essas duas concepções para formular o plano da Sudene. Então, eu estou inteiramente de acordo e também dizer que o Furtado tinha não só uma visão da realidade brasileira, como uma visão da realidade internacional e latino-americana muito profunda, da relação centro-periferia formulada pela CEPAL. Bom, do ponto de vista de Minas Gerais, eu diria que o CEDEPLAR é um produto direto das concepções do Peru, porque o criador do CEDEPLAR foi o Fernando Antônio Roquette Reis, do qual eu era secretário datilógrafo, que era um seguidor do Peru. Convidou o Peru, inclusive, para vir a Belo Horizonte. O Peru não pôde, porque já estava muito velho, mandou o Budeville, que fez um estudo sobre polarização em Minas no início dos anos 60. E, a partir daí, foi formulada a ideia de criar o CEDEPLAR, que era o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, com um grupo que era professor temporário na faculdade e eram funcionários do Banco de Desenvolvimento, mas estavam em desacordo com aquela orientação que estava sendo dada no banco naquele momento. Então, o CEDEPLAR foi criado aí. Mas Minas também tinha uma outra tradição, porque os chamados engenheiros da Escola de Minas de Ouro Preto não tinham o que fazer, porque não tinha atividade econômica, eles iam todo para o aparelho de Estado. O Lucas Lopes, por exemplo, ele é um professor de geografia econômica. Na Faculdade de Ciência Econômica, ele era engenheiro
na década de 30, que discutia geopolítica, Hatcher e Mackinder. Ora, veja isso, tá certo? Então, o CDEPLAR nasce disso aí, e o próprio Lucas ajudou a formular o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção de Minas Gerais na década de 30, que deu origem à CEMIG, ao Sistema de Transporte, que foi a base do programa de metas. Tá certo? Então, a história de Minas passa um pouco por aí, não sei se eu estou exagerando por ser mineiro. Tá? E eu fui depois para o CDEPLAR, acabei depois de datilógrafo do diretor, eu acabei virando, fiz pós-graduação, etc., fiz concurso e fui ganhar um texto que eu ganhava no Banco de Desenvolvimento para virar professor do CDEPLAR. Maravilha. É uma vocação, né? A gente não... Vamos fazer agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar um pouco do passado. Adorei realmente as histórias e acho muito importante que a gente tenha esse registro histórico, essa oportunidade de trazer isso para quem conhece pouco, mas queria também puxar um pouco as agendas de futuro, né? Um país com dimensões continentais e profundas assimetrias, né, como o Brasil, é fundamental a gente identificar as potencialidades, as oportunidades transformadoras, né? A professora Tânia Bacelar usou esse termo, né, de olhar as questões transformadoras mesmo, claro, respeitando a diversidade regional, valorizando o patrimônio natural, valorizando as tradições locais. Então, eu queria pedir, na opinião de vocês, as grandes agendas do desenvolvimento hoje, né, do desenvolvimento regional hoje. Claro, aí a professora Tânia falar um pouco da trajetória recente do desenvolvimento do Nordeste, potenciais para o futuro, e aí depois, na sequência, eu faço, então, a pergunta para o professor Campolina, mas na mesma linha. Veja, na nossa tradição histórica, a gente valorizou muito o debate sobre as desigualdades regionais. Então, essa palavra desigualdade é que estava na frente do debate. Eu gosto muito de trabalhar com a noção de diversidade regional. Então, acho que esse é um conceito que a gente tem que dar luz a ele. Sem esquecer as desigualdades, a gente tem que dar luz ao conceito de diversidade regional, que ela está embutida na questão regional, mas ela permite identificar especificidades de problemas e desafios a enfrentar. Potencialidades diferenciadas numa leitura dinâmica. Eu acho que esse é o nosso desafio acadêmico, né? E de construção de políticas públicas. Eu acho que a valorização da diversidade brasileira devia ser uma escolha estratégica nossa. Né? O Brasil é um país fantasticamente diverso, né? Maravilhosamente diverso. Então, isso é um patrimônio, um dos ativos do Brasil é a sua diversidade. 6 biomas, um processo de ocupação humana e econômica com muitas diferenciações, com um processo de ocupação humana que mistura várias etnias, várias raças, vários valores. O mosaico cultural brasileiro é de uma riqueza enorme. Tudo isso é atributo para um projeto de desenvolvimento. Então, acho que essa noção de diversidade devia ganhar mais espaço nos nossos debates, né? Seria uma escolha estratégica. Claro que olhando as nossas especificidades, por exemplo, a Amazônia é a Amazônia. Então, a Amazônia tem que ser revisitada. Nós temos, de novo, um capital acumulado sobre a Amazônia. Para mim, a grande referência era a professora Berta Becker. Ela dissecou o que ela chamava as Amazônias, ou seja, mesmo dentro da Amazônia, ela via a diversidade amazônica, mas ela tinha uma ideia-força muito inspiradora, que ela dizia que investir em conhecimento era a chave para o desenvolvimento da Amazônia, para fazer dialogar o conhecimento com a floresta em pé. Nós que estamos vendo o que está acontecendo na Amazônia, nada mais lúcido do que a proposta de Berta, né? É dialogar conhecimento para dialogar com a floresta em pé e respeitar a magnífica biodiversidade daquele ambiente, concentrando a ocupação humana em certos pontos do território, né? Então, ela tinha uma visão estratégica maravilhosa, diretrizes muito claras. No caso nordestino, eu chamo a atenção para a necessidade de revisitar o Nordeste.
eu sinto nos nossos debates, tanto na academia, como no meio empresarial, como em outros ambientes que eu frequento, o Nordeste tem uma imagem muito forte em cima da nossa pobreza, das nossas desigualdades, do hiato que nos separa em várias estratégias. Mas o Nordeste mudou muito, gente. Eu tenho me dedicado muito a defender isso. O Nordeste precisa ser revisitado. Certo? Houve mudanças muito significativas na região. Eu vou falar de uma mudança. Quando eu entrei na Sudene, quando Furtado pensou o GTDN, a grande carência do Nordeste era energia. Como falar em desenvolvimento em quem não tem energia? Certo? E a energia da época era a hidráulica. E o Nordeste era uma região carente de água. Então, como é que a gente ficava? O país escolhendo a opção hidráulica e a gente com problemas hídricos, de carência hídrica. Então, a gente foi para cima do São Francisco, era o que tinha ali para a gente utilizar, não é? Então, isso era o Nordeste dos anos 50, dos anos finais do 40, e o Nordeste, quando eu entrei na Sudene, a gente tinha essa grande restrição. Se você olhar o Nordeste hoje, a oferta de energia não é problema. Ao contrário, o Nordeste hoje faz parte da solução de uma escolha mundial no debate contemporâneo sobre a crise ambiental, que nos leva na direção das energias limpas. E o Nordeste tem um enorme potencial para eólica, para solar, para biomassa. O Nordeste hoje exporta energia. Quem viu o Nordeste carente de energia não pode deixar de notar essa mudança. O Nordeste hoje, na crise hídrica recente, que não é nordestina, é sudestina hoje, tá certo? O Nordeste exportou e exporta energia. Então, são mudanças de grande profundidade. E como somos abundantes em energia, temos que fazer uma releitura do São Francisco. O São Francisco jogou aquele papel estratégico. Hoje, o São Francisco, primeiro, precisa ser recuperado, porque ele está morrendo, e, segundo, ele pode cumprir um enorme papel de estimular o desenvolvimento econômico com as águas do São Francisco, chegando a lugares no Nordeste que tem terra boa, que tem terra fértil, mas não tinha água. Agora tem a água da transposição, e a transposição já está feita. O custo maior já está feito. E foi feita superdimensionada. Não foi feita para aquele valorzinho que a gente negociou, tirar do São Francisco para virar o projeto. O tamanho dos canais, o potencial que está ali é muito grande. Sem falar que pode juntar energia eólica com a bacia transferida, não é? Botando em cima dos canais a produção de energia eólica. É um debate completamente diferente sobre o Nordeste, tá certo? Então, é isso que eu acho que a gente precisa fazer, não é? Ter um outro olhar sobre esse processo que a gente, enfim, aí eu estou propondo, vamos olhar agora mais para nossos potenciais e menos para os nossos problemas, que a gente ajuda a resolver os problemas. Fantástico, gostei muito, vou tentar incorporar mais essa no discurso, né, da ênfase da diversidade. Mas quando a senhora estava falando, eu me lembrei muito de a senhora deve conhecer a Chimamanda, né, que fala do perigo da história única. Né? Então, todo mundo vê a África e só vê na África a pobreza e só fala da pobreza da África, né? Sem trazer à tona toda a maravilha que tem, né? Todas as oportunidades que existem e toda a diversidade que existe. Trata a África como se fosse algo, né, igual. Né? Então, acho que, num certo sentido, existe, infelizmente, essa, às vezes, visão do Nordeste um pouco estereotipada, né? Como sem perceber. E eu nem falei da produção cultural. Pois é, exatamente. Exatamente. Bom, mas eu vou passar agora para o professor Clélio e pedir para ele, então, enfatizar desafios também e as grandes oportunidades que ele vê para o desenvolvimento regional nesse momento. Primeiro, eu estou de acordo com a professora Tânia que nós temos que ver a diversidade, porque a diversidade gera potencialidades. Cada região tem características diferenciadas, então nós temos que explorar
as potencialidades de cada região e não tratar as coisas de maneira uniforme. Em segundo lugar, eu penso que a questão territorial precisa ser vista de maneira horizontal. Nós temos que pensar o conjunto do país. O desenvolvimento passa pelo território. No entanto, nós temos que depois baixar numa perspectiva vertical, ver a especificidade de cada região. A situação nordestina é totalmente diferente do Centro-Oeste. Isso era tratado nas políticas históricas como regiões subdesenvolvidas. O Centro-Oeste não é subdesenvolvido, o Centro-Oeste era vazio. Hoje é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Eu visitei Rondônia e Mato Grosso recentemente, fiquei impressionado, chocado com a modernidade da cidade e com a remuneração. Um operador de máquina agrícola ganha R$15 mil por mês. Se ele não souber informática, ele não opera a máquina, que custa R$1,5 milhão a R$2 milhões, para ter uma ideia. A Amazônia é outra realidade. Eu estou inteiramente de acordo. A professora Berta Beck, com a ideia de uma revolução tecno-científica para a Amazônia, para aproveitar a diversidade da biodiversidade sem destruí-la, tá certo? É isso que precisava de ser feito. Não é tentar devastar a Amazônia e tentar reproduzir os padrões produtivos da pecuária ou da agricultura da região Centro-Sul ou do recente Centro-Oeste brasileiro. E mais ainda, nós temos que incorporar também a questão da Amazônia Azul. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e convivi muito com o pessoal da área da Marinha, inclusive com o Centro de Pesquisa eu fui visitar lá no continente, na Antártica, tá certo? Quando você conversa com os pesquisadores das universidades brasileiras que estão na Antártica, eles falam: vocês não tomaram conhecimento da riqueza que existe na plataforma brasileira. Nós estamos arranhando a plataforma só com o pré-sal. Existe uma riqueza de diversidade biológica enorme. Então, eu acho que nós temos que pensar, e a própria professora Tânia, quando estava como secretária no Ministério da Integração, e eu participei também como consultor, a ideia de pensar um plano nacional de desenvolvimento regional, não pensar plano separado. Pensa o conjunto e depois desce para as especificidades. E aí eu vou introduzir a questão que a cidade é central. A maior concentração de pobreza hoje não está no interior do Nordeste, embora o Nordeste seja uma região atrasada, está na periferia das metrópoles. A urbanização planetária é um fenômeno dramático do terceiro mundo, tá certo? Essas megacidades, a maior concentração de pobreza hoje está na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro. O Brasil precisa pensar em novas centralidades. Eu trabalhei também, a professora Tânia participou do mesmo projeto, nós estávamos de um modo diferente, era a ideia de repensar uma nova divisão territorial do Brasil. Não dá para tratar o Nordeste também como 9 estados, mais um pedaço de Minas e um pedaço do Espírito Santo. Existe diversidade, uma coisa é o litoral, outra coisa é o semiárido, a outra coisa é a fronteira agrícola, a outra coisa é a área de irrigação. Então, isso precisa descer essa especificidade e pensar nas centralidades urbanas para mudar o mapa da geografia brasileira. Isso ainda era possível ser feito, tá certo? É difícil, porque agora já está cristalizada, a população já mudou. O que você vai fazer com 3 milhões de pessoas numa periferia de uma metrópole? E mais ainda, o Brasil não pode ficar de costa para a América do Sul. Nós temos que pensar nessas novas centralidades, inclusive, para viabilizar o desafio que é a integração com os países da América do Sul, porque o mundo está todo se integrando. Tá? Então, eu acho que são esses os desafios que nós teríamos de pensar uma nova dimensão do território no desenvolvimento brasileiro. Política regional não pode ser separada de política macroeconômica e política setorial. Elas têm que ser conjugadas e complementares, mesmo porque a política de infraestrutura é central para uma política regional. E ela está no outro ministério, sendo tratada de forma diferente. A política urbana, às vezes, tratada de forma diferente. Uma coisa é o intraurbano, a outra coisa é a cidade enquanto estruturadora do território. Então, acho que são esses alguns dos desafios. Fantástico, professor. Eu concordo plenamente que a gente que pensar a partir das cidades e dos centros urbanos é fundamental. A ideia mesmo de explorar a ideia de espaços econômicos, né? Tão clássica na literatura, de entender não uma delimitação meramente geográfica e entender as suas dinâmicas.
Mas eu acho que o senhor trouxe uma questão muito importante, que é relativo à questão da coordenação, né, entre múltiplos atores e diversas instituições. Em que sentido? Quer dizer, você vai ter políticas para as cidades, ou políticas regionais, políticas locais e políticas nacionais. Como essas políticas vão se falar? Como devem ser as prioridades de políticas públicas nacionais, regionais? Como é que elas devem ser articuladas? Não é um tema simples, não me parece ser um tema simples. Então, eu queria que, por favor, que a professora Tânia falasse um pouco dessa questão da importância da coordenação para objetivos comuns, né, e respeitando as diversidades que a senhora mesmo mencionou. Talvez a pergunta mais difícil que você colocou, né? Mas eu acho assim, que a gente, para priorizar as diversas oportunidades regionais que vêm da minha noção de diversidade, o Brasil precisa de uma política nacional de desenvolvimento regional, certo? E essa política, ela tem que fazer uma leitura em múltiplas escalas. Um país continental e heterogêneo como o nosso tem que trabalhar em múltiplas escalas. A escala nacional, a escala macro-regional, a escala local. Então, são múltiplas escalas. O Brasil é assim, não dá para abstrair. Então, acho que um grande desafio é fazer a cabeça pensar em múltiplas escalas, tá certo? E, como disse Campolina, a política macro tem que ter uma visão territorial. O impacto de uma política macro não é igual num território heterogêneo como o Brasil. Querem um exemplo recente? A valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo, que é uma política de preço lá em cima, ela, no Brasil, teve uma leitura regional clara, mais favorável ao norte e ao nordeste. Por quê? Porque a estrutura de ocupação dessas regiões concentra gente próxima ao salário mínimo. Teve menos impacto no Sudeste, onde a maioria dos trabalhadores já passou do salário mínimo. Tem que ir para o sindicato negociar. Então, tem um estudo muito interessante do IPEA mostrando que a valorização do salário mínimo foi muito mais importante no Nordeste e no Norte do que o Bolsa Família. O impacto foi muito mais forte da valorização, até porque ele também paga a previdência social, a previdência rural, né? Então, e é uma política macro, a gente não pode deixar de discutir isso com a leitura regional, né? Porque o Brasil exige isso. O outro exemplo, aí também positivo para o Nordeste, é das políticas setoriais. Eu também concordo com Campolina. Política de infraestrutura não é uma coisa abstrata nacionalmente, tem que ter uma leitura territorial, tá certo? Então, a infraestrutura organiza o território. Então, como é que eu vou tratar isso como se o Brasil fosse uma abstração? Um exemplo é da política de educação superior. Um exemplo positivo recente é uma política setorial de educação superior, mas que a sensação que eu tenho é assim, não sei se a Campolina participou dela, mas traz o mapa. E quando trouxer o mapa, bota mais onde não tem. A diretriz é bota mais onde não tem. No sul, no centro-sul, no centro-oeste, foi para onde não tinha, mas também foi mais para o Nordeste. Interiorizou e botou mais onde tinha menos. Então, e é uma política setorial. E é um potencial de transformação que você tem com gente qualificada nos diversos lugares do país, fantástico. Então, a gente está desafiado a trabalhar com essas várias políticas, tá certo? Um exemplo assim menos virtuoso é de uma política que eu defendo muito, que é a política de apoio à agricultura familiar. Eu acho que é um dos grandes potenciais do Brasil que nossa sociedade nega, tá certo? Acha que isso é coisa de pobre. Eu já ouvi essa frase em muitos lugares. Nós fizemos uma política de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, e como eu estou com o povo do BNDES, eu diria que a política de crédito era uma das mais importantes. Qual foi o resultado do Pronaf? Cresceu muito. Agora, o Nordeste, que tem quase metade dos produtores, captou 13% dos recursos.
na minha visão, porque não tinha leitura territorial dentro da política de crédito, pensava que era tudo igual. Certo? Então, esse é um grande desafio, que me leva hoje a questionar a estratégica criação de um Ministério do Desenvolvimento Regional, porque ele termina segregando. A nossa história recente do Ministério é muito ruim. A gente tem que repensar esse Ministério, porque ele termina segregando, ou então virando atração para políticos, né? Porque lá pode fazer tudo em todos os lugares, os políticos adoram. Então, acho que a gente tem que rediscutir e temos que impregnar essa visão territorial em todas as nossas políticas. Esse é que é o grande desafio, não é? No que se refere à articulação, que é a outra palavra-chave que você usou na pergunta, também o território resolve. A abordagem territorial resolve o problema do desafio de articulação de políticas setoriais. Porque o território sai todo mundo para o mesmo lugar, emerge o conflito e emerge as convergências, e ali você pode tratar. Em Brasília, você não consegue fazer isso. Em Brasília, é impossível. Tem que chegar com o pé no chão. Então, acho que a abordagem territorial, nos modelos de governança, que a gente criou vários, tem várias experiências no Brasil, a gente tem tudo para fazer uma coisa nova e muito interessante com abordagem territorial. Certo? Fantástico. Professora, a gente chegou já aos 45 minutos do programa, já estamos tendo que encaminhar aqui para o final. Uma pena, porque está realmente, assim, acho que estamos num debate muito, muito importante para pensar o Brasil do futuro. Mas, professor Clélia, eu queria escutá-lo também sobre essa questão da coordenação, da articulação, dada a sua vasta experiência. Eu acho que ela é central. Inclusive, o seguinte, eu concordo com a Tânia que o Ministério da Integração, de forma segmentada, acaba não cumprindo o seu papel. O grupo do IPEA, que está coordenado pelo Aristide, está fazendo belos trabalhos, não só o livro que a professora Tânia citou, ele mobilizou uma série de pesquisadores brasileiros e fez uma avaliação das políticas regionais brasileiras muito importante, e estava trabalhando articulado com o Ministério da Integração. O Ministério da Integração, para usar uma expressão que me foi dita, virou o Ministério das Emendas. Os grupos tecnicamente preparados do Ministério da Integração foram embora, foram para o Ministério da Agricultura, para outros ministérios. Então, isso é dramático. A questão do território tinha que estar no centro da política global, do planejamento brasileiro. Tá certo? Inclusive, tomando aqui um bico da coisa que está muito presente hoje na União Europeia, que é a ideia da coesão, a política territorial como uma política de coesão territorial, coesão econômica, coesão social e coesão política. Porque esse país ainda vota segundo as bancadas. Na hora que tem um interesse regional, as bancadas se unem, não pensam o interesse global do país. Então, esse é um problema politicamente dramático, sem coordenação entre a política territorial, a política macro e as políticas setoriais, não tem como fazer isso. Agora, é um problema de resgatar uma visão de planejamento e uma noção de algumas políticas tem que ser política de Estado. O governante de plantão não pode chegar e desmanchar, tá certo? Porque são coisas de maturidade média e de longo prazo. Não é coisa para dar voto no final do período, tá certo? Então, agora, é difícil, nas condições em que nós vivemos, esse sistema de planejamento. O mundo inteiro está discutindo isso, que caminho nós vamos trilhar. Inclusive, no início, as políticas regionais eram muito chamadas top-down, de cima para baixo. Depois, no auge do neoliberalismo, começou a dizer que o Estado não tem que ficar assumindo tudo. Cada comunidade tem que assumir a sua proposta. É a ideia do bottom-up. Num livro que a professora, que nós fizemos, inclusive, na consultoria lá para o Ministério da Integração, que está publicado como Políticas Regionais Urbanas, Contribuições Teóricas Recentes, que eu organizei com um colega que chama Croco, a introdução nós dizemos nem top-down, nem bottom-up. Você tem que combinar as duas dimensões, isso está ultrapassado. Tá certo? Então, eu acho que é isso. É difícil, mas nós temos que continuar insistindo, porque é o que a gente acredita. Pois é, eu vou... Essa questão do planejamento, acho que a gente deveria fazer um outro podcast, né, depois, só para
fazer uma discussão mais ampla, assim, repensando o planejamento no mundo com os desafios atuais, né? Porque, num certo sentido, é mais necessário ainda pensar a longo prazo por conta dos desafios climáticos, que né, são todos mais longos, e, ao mesmo tempo, as urgências, né, da pandemia e as urgências locais, e como então você também recicla os instrumentos de planejamento para dar conta, né, de atender os desafios que ocorrem. Mas estamos no final do programa já, então eu vou fazer uma última pergunta. Na verdade, é quase que eu queria muito ouvir vocês sobre qual o papel que devem ter as agências de fomento para o desenvolvimento regional. E talvez, se vocês quiserem citar uma experiência de sucesso ou pontos que precisam ser melhorados, acho que isso é importante também para a nossa discussão, para a nossa agenda. Começo. Veja, eu acho que tanto as agências como os instrumentos, elas são importantes, né? A gente viu isso no Nordeste com os fundos constitucionais. Os fundos constitucionais são um instrumento muito relevante. Como é financiamento, né? O dinheiro vai, mas volta. O PNB hoje tem um patrimônio de cerca de 100 bilhões, que não é pouco dinheiro. Então, é um recurso muito importante, capaz de promover transformações muito relevantes. Então, eu sou uma das defensoras dos instrumentos e dos bancos de desenvolvimento para a nova etapa que a gente vai ter que enfrentar no país. E nossos bancos são capazes de fazer coisas muito interessantes. Vou falar do BNDES, que todo mundo tem uma imagem do BNDES, do banco grande, que financia os grandes projetos. O BNDES foi quem deu um impulso central no programa de 1 milhão de cisternas. Com recursos não reembolsáveis, ele apoiou uma ONG, que é a ASA, né? Que é uma articulação de outras ONGs, foi-se embora para a zona rural do Nordeste e botou 1 milhão de cisternas nas casas do meio rural. Isso é desenvolvimento, gente. Desenvolvimento não é só a grande indústria. Pergunte a uma mulher como mudou a vida dela a presença daquele equipamento ali. Para isso, você teve que criar uma solução nova. Não era a solução que as nossas empresas, mesmo públicas, de saneamento eram capazes de dar. Tá certo? E o BNDES foi lá e usou seu peso estratégico e recurso não reembolsável para apoiar o quê? Para apoiar a coordenação. Aquilo que a gente acabou de falar, a coordenação é estratégica, numa ação feita não pelo poder público, mas pela sociedade civil, com uma solução tecnológica inovadora, mas adequada para aquele tamanho do problema, para aquele tipo do problema. Então, nossas agências são capazes, sim, de pensar fora da caixa, de atuar fora da caixa, e eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer nos próximos anos, e principalmente esse ano, que é um ano de revisitar o Brasil, né? A gente tem que fazer esse debate para colocar ideias novas. O mundo mudou, os desafios do Brasil são outros, e os modelos de financiamento também estão mudando. Os modelos de financiamento precisam ser repensados, gente. Isso faz com que o BNDES tenha que se revisitar, os bancos regionais têm que se revisitar, porque a gente tem uma outra discussão para fazer, não é? Tem novos desafios nesse tempo de disruptura que a gente vive, e, portanto, a era digital veio para mudar, para revolucionar. Como diria Milton Santos, os fluxos se intensificaram e os fixos têm outro papel. Então, e como financiar o desenvolvimento, para mim, talvez merecesse um podcast. O mundo está fazendo essa discussão e o pessoal da BDE tem avançado bastante nessa discussão. Eu tenho acompanhado um pouco de longe. Então, eu acho que defendo, mas eu defendo também rever o que vocês faziam. Professor, por favor. Tá, muito obrigado. Primeiro, eu estou de acordo com a Tânia. Um país com essa dimensão territorial, capilaridade é fundamental. Tem que estar um pouco próximo da realidade, da sua especificidade. Então, eu acho que as instituições de fomento regional são centrais.
talvez algumas precisem ser pensadas. As superintendências regionais foram muito desvalorizadas. Então, ou você dá força política para elas terem área de atuação, ou você tem que repensar a estrutura. Agora, eu acho que o grande instrumento para pensar o conjunto do país é o BNDES, porque ele devia ser uma peça operacional do orçamento público. Você planeja para chegar à decisão de onde você vai alocar os recursos. Eu acho que uma instituição com a dimensão do BNDES, que tem uma visão de conjunto do país, principalmente nas questões de infraestrutura, nas questões de integração nacional, o BNDES é fundamental, ou em projetos que transcendem as regiões ou apoiando as próprias regiões nas suas especificidades. Então, eu acho que os instrumentos regionais são decisivos, alguns talvez precisam ser repensados da forma como eles estão atuando, e eu, inclusive, defendia a ideia que a gente tem que voltar à possibilidade de centralização de recursos. Nós pensamos a ideia na criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com alocação diferenciada segundo as demandas e especificidades das regiões. Aliás, o orçamento global poderia fazer uma alocação diferenciada, criar um grande fundo, tá certo? E que você pudesse fazer alocação diferenciada. Só assim eu acho que seria possível coordenar o conjunto da política nacional. Agora, as agências são fundamentais, elas são os instrumentos operacionais. Você não pode ficar na página do papel que você escreveu em Brasília, você tem que mediar isso para o operacional. É difícil, mas é o que está sendo feito. Eu vou fazer só mais um comentário. A União Europeia é um bom exemplo que nós temos que ver o que está acontecendo lá. Agora, tem uma experiência que não tem nada a ver conosco, mas que a gente tem que observar também, que é a experiência chinesa contemporânea. A China não está deixando fazer mega concentração urbana. Ela quer redistribuir o território, inclusive ocupando o oeste. É óbvio que tem um outro objetivo aí, geopolítico, de nova rota da seda, etc., etc., mas ela não quer, porque sabe o drama que é a mega concentração urbana. Possivelmente, eles vão nacionalizar a política habitacional, depois da crise da Evergrande, etc. Não estou acompanhando muito de perto, já fui à China 10 vezes, mas desde final de 2015 eu não voltei. Estava programado para ir, para exatamente ver a política regional e a polícia científica e tecnológica, que eu estou acompanhando de perto. Mas a pandemia impossibilitou. Estou esperando acabar a pandemia e esperar se eu tenho saúde para isso, porque eu vou fazer 80 anos. O tempo está chegando. Vai ter saúde, sim, claro que vai. Olha, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa, porque chegamos aqui perto de 1 hora, né? Mas eu queria deixar um espaço para vocês fazerem alguma mensagem final, se vocês assim desejarem, antes de formalmente fechar aqui e fazer os agradecimentos. Eu tive a honra, Lavínia, de ser colega de Ariano como secretária de Estado aqui em Pernambuco. Eu na Fazenda e ele na Cultura, né? E eu aprendi com ele essa frase que você disse, né? Nós brasileiros precisamos ser pessimistas esperançosos. Então, é assim que eu estou entrando no 2022, né? Pessimista, mas esperançoso. Acho que a gente tem um país que pode se reconstruir e que esse debate regional tende a ser um debate central. Eu espero que seja um dos debates centrais da nossa discussão para os próximos anos e para pensar um projeto novo de desenvolvimento do nosso país. Então, eu acho que o podcast de vocês pode ir ajudando a gente a ir costurando esse debate. Muito obrigada pelo convite e a honra de estar aqui com o professor Campolino. Eu também gostaria de agradecer, fiquei extremamente feliz e lisonjeado com esse convite, com esta participação. Eu acho que a Associação dos Funcionários do BNDES está de parabéns. A instituição ela move através dos seus agentes pessoais, dos seus recursos humanos, de maneira que vocês estão de parabéns. E eu continuo otimista, mesmo porque se a gente não ficar otimista, a vida fica muito ruim. Então, a gente tem que continuar lutando por alguma coisa que a gente acredita, mesmo que possa parecer uma utopia, mas as utopias do presente podem ser as realidades do futuro, quem sabe, tá certo? Eu estou também extremamente encantado de estar em contato com você, Lavínia, porque eu convivi com seu pai e sua mãe intensamente, sabe? E depois as trajetórias da vida me amarraram aqui em Belo Horizonte.
na burocracia pública da universidade, e eu fiquei preso por aqui. Tá certo? Ele me convidou para integrar o grupo que estava estudando China, e eu também estava indo à China, mas cheio de compromissos aqui que não me dava tempo para poder incorporar. De maneira que eu estou muito feliz nesse contato com você e dei um grande abraço nesse momento, tá? E a saudade do seu pai. Gente, eu queria dizer para vocês que, primeiro, foi uma honra muito grande, um privilégio intelectual, realmente um grande privilégio ter esses dois grandes professores que são, enfim, são as grandes referências do pensamento do desenvolvimento regional brasileiro, é uma grande honra para mim e uma alegria pessoal muito grande. Professores muito queridos por todos, também especialmente, né, por mim. Então, muito obrigada, professores, e até uma próxima. Tem um convite já para a gente discutir planejamento de novo, sistema central, e da professora Tânia anotadas aqui as suas sugestões. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.